Quando a gente fala da Nickelodeon, tem uma coisa que chama muita atenção. Nos anos 90, o canal teve um impacto enorme no mundo dos desenhos animados. Foi nessa época que nasceram os famosos Nicktoons, desenhos que mudaram tudo na forma de fazer animações. Mas tudo ficou ainda maior quando apareceu um certo personagem, o Bob Esponja. Ele fez tanto sucesso que até hoje ainda está no ar. Nenhum outro desenho da Nickelodeon conseguiu vender tantos produtos ou ter tanta audiência quanto ele. O canal viu que tinha uma verdadeira mina de ouro nas suas mãos e acabou focando quase só nele. Isso fez com que outras séries fossem deixadas de lado ou até canceladas, só porque não batiam os mesmos números do Bob Esponja. A gente já falou aqui sobre os cancelamentos mais injustos do Cartoon Network e do Disney XD. Agora chegou a hora de falar da Nickelodeon. Wayside. Tudo começou com o filme Wayside, lançado em 2005. O resultado foi bom, e aí a Nickelodeon decidiu transformar em série animada em 2007, com a ajuda dos estúdios canadenses Nelvana e Teletoon. A história era baseada nos livros Wayside School, e se passava numa escola bem maluca, um prédio de 30 andares com uma sala de aula em cada andar. Era uma ideia criativa e diferente, mas o problema foi que em 2007, se o desenho não fosse Bob Esponja ou feito por algum criador famoso, ele tinha grandes chances de ser ignorado. A Nickelodeon tirou o Wayside da sua programação principal e passou a exibir somente no canal Nicktoons Network. E o resultado, o desenho fracassou também por lá. O Wayside pode não ter sido o melhor desenho do canal, mas tinha potencial. Só que a Nickelodeon nunca deu a chance que ele merecia. Cat Squatch. Em 2005 chegou Cat Squatch, que contava a história de 3 gatos que herdavam a fortuna da dona que morreu, incluindo um mordomo e até um caminhão monstro. A ideia era divertida, mas a audiência foi muito baixa. A Nickelodeon logo descartou o desenho porque ele não trazia bons resultados. Naquela época, qualquer série que não fizesse sucesso era logo cancelada. E foi o que aconteceu com Cat Scratch. O canal nem se deu ao trabalho de exibir todos os episódios da primeira temporada. Parte dele só foi ao ar 2 anos depois, em 2007. Ou seja, uma temporada com apenas 20 episódios levou 2 anos para ser exibida. Um baita desperdício. Jimmy Neutron. Lá em 2001, o filme Jimmy Neutron, o Menino Gênio, foi lançado nos cinemas, e foi o primeiro longa da Nickelodeon feito todo em computação gráfica. O filme fez tanto sucesso que chegou a ser indicado ao Oscar de melhor animação. Logo no ano seguinte, ele virou série de TV, e foi um sucesso. A história acompanhava Jimmy, um garoto super inteligente que vivia criando invenções malucas, que quase sempre davam errado. A série teve 3 temporadas e já tinha uma 4ª escrita. Essa 4ª temporada teria um tom mais sério, com a volta dos vilões e até o começo do namoro entre Jimmy e Cindy. Também estavam planejando um segundo filme, mas aí tudo desandou. O filme Lucas, um intruso no formigueiro, feito pelo mesmo estúdio de Jimmy Neutron, foi um fracasso. Por causa disso, o estúdio fechou, e com o estúdio fechado, todos os planos de Jimmy Neutron foram cancelados. Um dos melhores desenhos da Nickelodeon acabou sendo vítima de outro filme que não tinha nada a ver com ele, Harvey Bigs. Criado pelo mesmo criador de Chowder, Harvey Bigs foi lançado em 2015 como uma nova aposta da Nickelodeon. A história era sobre um passarinho super educado e gentil, que tinha 2 amigos malucos, Fi e Fu. Juntos eles viviam várias aventuras na floresta. A produção juntou vários artistas novos, mas mesmo assim o desenho teve ótimos resultados. Só que em 2016, no meio da 2ª temporada, a Nickelodeon resolveu cancelar. E o motivo, a audiência não era alta o suficiente para o canal. O criador ficou muito chateado e até reclamou nas redes sociais, mas depois apagou os posts. A Nickelodeon ainda demorou meses para passar os episódios finais, que só foram ao ar em 2017, e assim o desenho chegou ao fim. É o Tigre. As Aventuras de Manny Rivera foi uma das séries mais diferentes e criativas da Nickelodeon. Criada em 2007 pelo mexicano Jorge Gutierrez e sua esposa, ela mostrava a história de Manny, um garoto com superpoderes que tinha que escolher entre ser um herói como o pai ou um vilão como o avô. A série foi muito elogiada pela crítica, ganhou prêmios e tinha tudo para crescer ainda mais, mas a audiência não foi o bastante para o canal. O próprio criador contou que a série foi cancelada porque não conseguia competir com, adivinha, Bob Esponja. É o Tigre teve só uma temporada e sinceramente merecia muito mais. É o Tigre, as aventuras de Manny Rivera.
Uma robô adolescente. Lá em 1998, a Nickelodeon lançou um projeto bem diferente chamado Oiê Cartoons. A ideia era mostrar curtas animados que, se fizessem sucesso, poderiam virar séries completas. E deu certo, foi assim que nasceram desenhos como Os Padrinhos Mágicos e Uma Robô Adolescente. Esse último virou série em 2003, criado por Robbie, que já tinha trabalhado em O Laboratório de Dexter e Samurai Jack. A história se passava no futuro e mostrava a vida de Jenny, uma robô adolescente feita para ser uma arma de combate, mas que só queria viver como uma garota comum de 16 anos, mesmo que também precisasse salvar o mundo de vez em quando. O público adorava a série, mas em 2005 a Nickelodeon fez uma limpa na programação e engavetou a terceira temporada. Felizmente, em 2011, todas as 3 temporadas foram lançadas em DVD nos Estados Unidos. Os Castores Pirados. Os Castores Pirados foi lançado em 1997 e contava a história de 2 irmãos castores que saíam de casa para viver sozinhos. Era um desenho cheio de humor maluco que conquistou muita gente logo de cara, mas alguns pais achavam que certos episódios tinham piadas meio inadequadas para crianças. A Nickelodeon começou a censurar falas e mudar cenas, o que irritou bastante o criador da série. Ele brigava direto com os chefes do canal. Em 2001, depois de 4 temporadas e muitos conflitos, o desenho foi cancelado. O último episódio até foi censurado, porque os personagens quebravam a quarta parede e zoavam a Nickelodeon por cancelar o desenho. Esse episódio nunca foi exibido oficialmente. Danny Phantom. Depois do sucesso de Os Padrinhos Mágicos, a Nickelodeon pediu um novo desenho pro mesmo criador, Butch, e em 2004 nasceu Danny Phantom. Danny era um garoto de 14 anos que ganhou superpoderes de fantasma depois de entrar num portal criado pelos pais. Ele então começa a lutar contra fantasmas enquanto tenta manter a vida normal na escola. O desenho teve uma base de fãs fiel e ainda é lembrado até hoje, mas segundo o próprio criador, mudanças dentro da Nickelodeon influenciaram o fim da série. Como Danny Phantom não tinha a mesma audiência de gigantes como Bob Esponja e Avatar, o canal decidiu não continuar. A série foi encerrada na terceira temporada com um episódio final chamado Planeta Fantasma. Só que muitas perguntas da história ficaram sem resposta. A vida moderna de Roku. Em 1993, a Nickelodeon lançou um dos Nicktoons mais ousados da época, A Vida Moderna de Roku. O desenho mostrava o dia a dia de Roku, um canguru que tentava sobreviver às loucuras do mundo moderno, junto com seus amigos. O humor era bem diferente, mais adulto e até surreal, o que não era muito comum em desenhos infantis. Mas mesmo assim, o público adorou. O criador Joe Murray só queria fazer uma temporada, mas o sucesso foi tão grande que o canal pediu mais. As 3 primeiras temporadas foram feitas por Joe, e a quarta ficou nas mãos de Stephen Hillenburg, o criador de Bob Esponja. Só que em 1996, a Nickelodeon decidiu cancelar, dizendo que o estilo do desenho não combinava mais com a imagem mais família que o canal queria seguir. Anos depois, o desenho ganhou um especial chamado Volta ao Lar, que ia ser exibido na Nickelodeon, mas foi deixado de lado. Só em 2019 ele foi lançado na Netflix. Invasor Zim. Se tem um desenho que foi cancelado de forma injusta, esse é Invasor Zim. Criado por um autor de quadrinhos sem experiência em animação, a série foi lançada em 2001 depois que a Nickelodeon se interessou pelo trabalho dele. A história era sobre Zim, um alien atrapalhado que vinha pra Terra numa missão falsa. Na real, seus chefes só queriam se livrar dele. Sem saber disso, Zim tenta dominar o planeta, enquanto é seguido por um garoto que descobre sua identidade. O desenho ganhou prêmios e foi elogiado pela crítica, mas não teve boa audiência. Foi cancelado com só 20 episódios. Depois, o elenco contou que o estilo sombrio e o humor sarcástico afastavam o público infantil. Ele funcionava melhor para adolescentes. Mesmo assim, Invasor Zim teve uma segunda chance. Em 2019, ganhou um filme lançado na Netflix, conquistando novas gerações de fãs. Como deu pra ver, muitas dessas séries foram canceladas não porque eram ruins, mas por decisões internas da Nickelodeon, seja por causa de mudanças no canal, baixa audiência, ou porque não combinavam com o que o canal queria naquele momento. Desenhos como Invasor Zim tinham um estilo mais sombrio e um humor diferente, que não era exatamente o que o canal buscava pro público infantil de 6 a 10 anos. Mesmo com histórias boas, personagens marcantes e até prêmios, essas séries acabaram sendo deixadas de lado em nome de programas mais seguros e que davam mais dinheiro. Isso faz a gente pensar em quantas ideias criativas já foram canceladas por causa de decisões comerciais. Mas tem um lado bom nisso tudo. Com o tempo, a internet, o streaming e os fãs apaixonados ajudaram a trazer algumas dessas séries de volta. Hoje em dia, até desenhos cancelados podem ganhar uma segunda chance, como aconteceu com A Vida Moderna de Roku e Invasor Zim, que voltaram com filmes na Netflix. Isso mostra que quando o público se une, muita coisa pode acontecer. Se você também sente falta desses desenhos, saiba que você não está sozinho. Eles marcaram uma geração com suas
histórias criativas, personagens incríveis e estilos únicos. Então continue assistindo, compartilhando e valorizando essas animações que merecem muito mais reconhecimento. E quem sabe com apoio suficiente, alguma delas pode voltar de novo. No mundo da animação, tudo é possível, ainda mais com a força da nostalgia e dos fãs.